Bom dia, gente. A aula de hoje vai ser de ciência. O primeiro conteúdo é sobre condutores térmicos, que é o conteúdo para realizar as questões da atividade 3. Calor é a troca de energia que ocorre entre dois corpos. Assim, para se atingir o equilíbrio térmico, a mesma temperatura, o corpo mais quente aquece o corpo mais frio através da transferência de energia térmica, calor. O calor ele sempre vai do corpo mais quente para o corpo mais frio. Nesse caso aqui, esse corpo B é o mais quente e o A é o corpo mais frio. Então, o calor ele vai passar do B para o A até que os dois corpos, A e B, estejam à mesma temperatura, que é chamada de equilíbrio térmico. A condução térmica depende do material utilizado, visto que alguns conduzem mais energia térmica que outros. Ou seja, essa transferência de calor ela depende de material para material. Tem alguns materiais que essa transmissão de calor é mais difícil e em outros ela é mais facilitada. Os isolantes térmicos, eles isolam, como o nome fala, isola a passagem de calor. Os mais utilizados são o plástico, a borracha, a madeira, a lã, o isopor, entre outros. Já os condutores térmicos, eles facilitam a passagem do calor, pois possuem grande condutibilidade térmica. O condutor térmico mais comum é o metal. Então, por isso que as panelas, por exemplo, são feitas de metal, né? Para facilitar, por exemplo, a troca de calor do fogo e da panela, né? E também, por exemplo, porque as colheres normalmente que a gente utiliza para mexer uma coisa são feitas de madeira ou plástico, justamente para elas não aquecerem, né? E não prejudicar a sua estrutura. Agora vamos para o próximo conteúdo. Condução, convecção e radiação térmica. O conteúdo para vocês resolverem as questões da atividade 4. A condução térmica é o tipo de propagação do calor que consiste na transferência de energia térmica entre as partículas que compõem o sistema. Por exemplo, coloca-se uma das extremidades de uma barra metálica na chama do fogo. Após alguns instantes, percebe-se que outra extremidade também esquenta, mesmo estando fora da chama do fogo. Esse fato ocorre porque as partículas que formam o material receberam energia e, dessa forma, passaram a se agitar com mais intensidade. Essa agitação se transfere de partícula por partícula e se propaga em toda a barra até alcançar outra extremidade. Que é esse exemplo aqui, ó. Tá aqui um fogo, né? E esse exemplo aqui coloca-se uma barra de metal nesse fogo. A parte que está no fogo é só essa aqui. Porém, a gente percebe que com o tempo o calor ele vai subindo, né? Entre aspas, vai subindo. Essa transmissão de calor é chamada de condução, né? O fogo aqui, ó, ele aqueceu as partículas desse material. Essas partículas começaram a se agitar, se mover mais rapidamente, e essa agitação ela foi passando para as outras partículas. Então, por isso que, apesar de só essa parte estar no fogo, a barra inteira vai esquentar. Já a convecção térmica é o tipo de propagação do calor que ocorre nos fluidos, né? Normalmente ocorre nos fluidos, nos materiais líquidos. Em geral, em decorrência da diferença de densidade entre as partes que formam o sistema. Aí, por exemplo, a gente tem a geladeira. Na geladeira, os alimentos são resfriados dessa forma. Como sabemos, o ar quente é menos denso, ou seja, ele é mais leve que o ar frio. E é por esse motivo que o congelador fica na parte de cima da geladeira. Dessa maneira, formam-se as correntes de convecção. O ar quente dos alimentos sobe e o ar frio desce refrigerando os alimentos, mantendo sempre bem conservados. Essa também é a explicação de por que o ar-condicionado ser colocado na parte de cima de um ambiente. Aí aqui está a geladeira, né? O calor, o ar quente dos alimentos vai subir, vai lá para o refrigerador e vai ser esfriado, né? O ar quente sobe porque ele é menos denso, ou seja, ele é mais leve. Então ele vai subir, vai ser resfriado e o ar frio, como é mais pesado, vai descer. E isso é como um ciclo, né? E a mesma coisa para o ar condicionado. O ar quente ele não é mais leve, então ele vai subir, vai entrar no ar condicionado, vai ser resfriado e vai voltar de novo para a parte mais inferior. Agora a condução e a convecção são formas de propagação do calor
que para correr é necessário que haja um material, né? Tudo que a gente viu até agora tem que ter um meio material, alguma coisa física mesmo. Contudo, existe uma forma de propagação do calor que não necessita de um meio material, né? Não precisa de nada encostando ou nada para transmitir o calor. E esse tipo de propagação do calor é chamada de irradiação térmica. Esse tipo de propagação do calor ocorre através dos raios infravermelhos, né? Que são as ondas eletromagnéticas, como a gente viu. Daqui uma fogueira e ela vai transmitir calor na forma de ondas. Vocês estão vendo, ó, que daqui para cá não tem nada encostando, é só por causa das ondas de calor. E é dessa forma também que o Sol aquece a Terra todos os dias, né? Como também é o meio que a garrafa térmica mantém por longo tempo o café quente em seu interior. A garrafa térmica é construída de forma que os três processos de propagação do calor sejam reduzidos ao máximo. Ou seja, a garrafa térmica ela faz com que a condução, a convecção e a irradiação térmica praticamente não ocorram, né? Ou sejam minimizadas. Entre as paredes da garrafa térmica há vácuo, né? O que impede a propagação de calor por condução. As paredes são espelhadas tanto internamente quanto externamente, de forma que os raios infravermelhos sejam refletidos. E por último temos a tampa, né? Esta última, quando bem fechada, evita o processo de propagação por convecção. Construída dessa maneira, a garrafa térmica mantém sempre bem quente o café ou o chá, né? Então, irradiação por meio de ondas, ondas de calor, ondas eletromagnéticas. E é isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima.